Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar na nossa aula sobre frações. Esse conteúdo está lá no material do Aprender Sempre. Então, vamos começar. Antes de nós falarmos de frações, nós vamos falar dos números racionais. O que são os números racionais? Na aula passada, no vídeo anterior, nós vimos os números naturais, que são os números formados dos algarismos de 0 a 9. Então, a junção desses algarismos, nós vamos estar formando números, e esses números são os naturais, que são os números inteiros. Agora, nós vamos falar sobre os racionais. Os números racionais, eles se apresentam em forma de fração. Então, esse número ele vai ser representado em forma de fração, e a gente diz que ele é um número racional. E para a gente entender melhor a definição de números racionais, nós vamos estar trabalhando e discutindo algumas definições de fração. O que é fração? Aonde eu encontro fração? Então, o que é a fração? É a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Então, para ser uma fração, eu tenho que pensar que algo ele foi dividido todos em partes iguais, ou seja, do mesmo tamanho. Então, quando eu tenho algo que foi dividido em partes de tamanhos diferentes, eu não posso chamar esse número de fração, certo? E o que quer dizer a fração? A fração também é uma divisão, porque está sendo repartido alguma coisa. As frações são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos apresentar através de números naturais. Então, aqui aparece os números naturais, ou seja, os números inteiros. E aqui nós estamos falando de números racionais. Isso daqui é uma fração. Essa fração, ela está representada 1/8. Esse número que aparece aqui em cima, eu chamo ele de numerador. O que o numerador ele identifica? O número que fica em cima é chamado de numerador e indica quantas partes tomamos do todo. E embaixo nós temos o denominador. O que o denominador indica? O número que fica embaixo do traço recebe o nome de numerador e indica em quantas partes a unidade foi dividida. O todo. Então, essa parte aqui, o denominador, a gente chama de todo da figura. Então, eu tinha algo que foi dividido em 8 partes. E dessas 8 partes, apenas uma foi utilizada. Só que eu tenho esse símbolo aqui que separa um número do outro, que é um traço. Esse símbolo aqui, ele significa uma divisão, que eu reparti algo, que eu separei algo, certo? Então, o número de cima, eu tenho o numerador, que indica quantas partes eu utilizei do todo. E embaixo, eu tenho o todo, que indica em quantas partes o todo foi dividido. Nesse outro slide, eu tenho aqui a representação de uma pizza. Essa pizza ela foi dividida em 8 partes iguais. Então, aqui eu tenho 8/8 ou 1 inteiro, porque eu tenho a pizza inteira, ninguém tirou nenhuma parte dessa pizza. Já aqui, eu tenho a pizza também dividida em 8 partes. Então, o denominador eu sei que é 8. Só que alguém comeu 3 pedaços. O que é o 3 aqui? O que esse 3 aqui representa, essas 3 partes? Ela vai representar o numerador, ou seja, a parte que foi comida da pizza. Aqui eu tenho um outro exemplo. Eu tenho uma pizza que foi repartida também em 8 partes. Então, eu tenho que sempre lembrar que o número que vem embaixo, ele é chamado de denominador. E esse denominador, ele representa quantas partes a figura, o objeto, ele foi repartido. No caso aqui, em 8 partes. E dessas 8 partes, eu comi 4. Então, qual a fração que eu tenho representada aqui? 4
oitavos. Então, eu tenho 3 pizzas diferentes, mas cada uma vai formar uma fração diferente. Aqui, ó, dá para vocês observarem bem. Aqui eu tenho um círculo que foi todo pintado. Então, que fração que ele representa? Ó, 1 sobre 1. E como que eu chamo essa fração, esse número? 1 inteiro, porque ele não foi repartido. Aqui ele foi repartido em 2. Eu chamo ele de meio. Aqui ele foi repartido em 3 e uma parte é mais escura. Eu chamo de 1/3. Aqui em 4, 1/4, depois em 5, 1/5 e assim por diante. Mas se aqui, ó, nesse 1/10, em vez de uma parte só, eu tivesse usado 2 partes, como que eu ia representar essa fração? Então, eu tenho que lembrar sempre, embaixo o todo. Quantas partes o todo foi dividido? 10. E quantas partes eu pintei? 2. Então, eu teria 2 décimos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Peguem o material de vocês, acompanhem a aula com o material em mãos, que fica mais fácil para vocês estarem entendendo o conteúdo. Certo? Um beijo, até a próxima aula.